Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 em diante, texto conhecido que fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz a palavra de Deus: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Versículo 21, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Só até aí, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, eu te agradeço por essa noite, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, pela palavra que ouvimos, que lemos, Senhor, pelos louvores, e pedimos agora que o Senhor venha ministrar em cima do que acabamos de ler. Senhor, não eu, mas o Senhor venha conduzir a minha vida na direção que Tu queres. Senhor, que possamos aprender mais uma vez, uma palavra que venhamos conseguir colocar em prática, que não venha a ser só letra, que não venha a ser só conteúdo de um livro, mas que venha a ser o poder de Deus, a verdade que liberta, que abre os olhos, que muda direções, caminhos, que traz à existência, Senhor, aquilo que precisamos e que nos faz caminhar ao Seu lado e fazer a Tua vontade. Fala com cada um de nós, leva cativo a obediência de Cristo, todo sentimento, todo pensamento. Nessa noite é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nós estamos falando, lendo aqui, a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, porque aqui já no versículo 16 que nós lemos, Paulo está falando a respeito de viver no Espírito. Ele diz, vivam no Espírito. O segredo para que, e aí ele fala, dessa guerra constante entre carne e Espírito, o segredo para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, a vitória contra nós mesmos, contra a nossa natureza. Como o apóstolo Paulo escreveu também certa vez, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse está sempre diante de mim. Ou seja, há uma luta, e nós estamos buscando vencer, agradar a Deus, Pessoas que estão dentro das igrejas não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que decidiram buscar a viver uma vida que agrade a Deus. E muitas vezes nessa busca nós nos frustramos, porque tentamos da nossa própria capacidade. Tentamos ser um pai melhor, um marido melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor, e quando vemos, muitas vezes estamos presos em ciclos de erros contínuos, que parece que passa um tempo, as pessoas estão presas e caem naquele mesmo círculo vicioso. E aqui o segredo, para que a gente venha ter essa vida vitoriosa, é viver no Espírito. Não é ter momentos, por exemplo, como ontem. Ontem nós tivemos um evento maravilhoso
ali na chácara do Neco, né? Chamado evento Renovo, né? E nós fomos renovados pelo Espírito Santo, é quase que palpável a presença de Deus, vamos dizer assim, o ambiente, a ministração, né? Deus falou conosco sobre identidade, eu vi pessoas sendo curadas ali, de uma maneira muito tremenda, pessoas tiveram experiências novas que nunca tiveram depois de uma caminhada longa nos caminhos do Senhor. Então, esse momento é muito importante, porque foi uma manifestação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, mas viver no Espírito é mais do que isso. Não é um culto, não é um renovo, não é um encontro com Deus, não é um evento. Viver no Espírito, ele vai muito além, e é muito mais difícil, porque ele exige de nós uma busca, uma luta. Se você, por exemplo, estava lá ontem e recebeu algo do Espírito, você precisa preservar isso, e para preservar isso envolve uma guerra espiritual, e uma guerra do Espírito, não estou falando do Espírito Santo, mas do teu Espírito, que quer Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que quer mudar, quer melhorar, e da tua carne, que não quer, tua carne não quer ir para o céu, tua carne quer ficar nessa terra, tua carne quer o prazer do mundo, tua carne quer conforto, tua carne quer dinheiro só, prazeres, mas o teu Espírito entende que você precisa de Deus, e para você vencer essa guerra, você precisa de posicionamento, e viver no Espírito projeta para nós o primeiro versículo que nós lemos, o 16, digo porém o seguinte: vivam no Espírito. Ele não está dizendo aqui, venham para um culto e orem para que o Espírito Santo venha e tome a sua vida, também, amém. Ele não está dizendo aqui, vá para uma chácara, senão a gente vai ter que morar lá na chácara, né? Vamos ter que pegar nossas malas, ir para lá e viver só disso, né? Não, ele está dizendo, vivam, é todo dia, é em todo momento. As nossas lutas nos desgastam, nós vamos perdendo a força, nós vamos, até o próprio renovo, né? Nós jejuamos, nós promovemos um evento, e isso trouxe um cansaço físico, muitas vezes as batalhas que enfrentamos, eu não sei vocês, mas lá em casa nós enfrentamos as batalhas espirituais, né? Outro dia eu conto para vocês, né? Na sexta-feira, algumas coisas ocorreram, porque o evento seria uma bênção, e tudo que é de Deus, o diabo faz oposição, mas a Bíblia diz que eu e você somos usados por Deus para desfazer as obras do diabo. Quero ouvir um amém. Então, toda vez que você estiver numa situação onde o diabo está agindo, você precisa lembrar que Deus nos estabeleceu nessa terra para, pela fé, desfazer as obras do diabo. Se você entende que na sua família tem uma obra do diabo acontecendo para destruir, para roubar, para adoecer, para separar, você precisa se posicionar em oração, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo o pecado, porque Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, Ele veio para desfazer as obras do diabo, amém? Então você tem que se posicionar em oração. Agora, isso é uma guerra. Viver no Espírito é muito mais do que uma bênção que eu preciso receber, é muito mais do que um renovo que a gente recebeu ontem, mas é manter esse renovo, é manter-se renovado, é manter-se nos caminhos do Senhor, é manter-se conectado, sensível. Ontem a Karine usou um exemplo ali na ministração dela, que eu achei maravilhoso, pregando sobre Naamã, né? Ela falou da lepra. Naamã era leproso, um homem grande, poderoso, tinha medalhas, né, de vitória que ele conquistou, ele era respeitado na nação dele, e a Bíblia fala tudo isso, e na sequência diz assim, porém era leproso. A lepra era uma doença que matava e não tinha solução, não tinha cura. Então toda aquela glória humana era nada agora diante da lepra. E a lepra, ela tirava a sensibilidade da pele, né? E muitas vezes, agora eu não estou falando de uma lepra, mas usando ali a ministração que a pastora Karine fez ontem, a lepra, ela é algo que começa, né, e vai tirando a sensibilidade.
a pessoa não sente mais a presença de Deus, a pessoa não sente mais a dor do outro, a pessoa não quer mais vir à igreja, a pessoa, e aquilo vai contaminando, assim como a lepra começava numa parte do corpo, como lá um dos reis, estava lendo essa história essa semana, a lepra veio na testa dele, porque ele subiu no altar, e queimou incenso, e não era a função dele. Os sacerdotes foram corrigir ele se levantou imediatamente uma lepra, porque a rebeldia traz lepra, e aí a lepra ela contamina todo o corpo, e a pessoa vai perdendo cada vez mais a sensibilidade. Achei muito forte isso. Por isso que Paulo está dizendo: vivam no Espírito. Viver no Espírito é ter sensibilidade. Alguém que está sensível, que vive no Espírito, a consequência é o seu dia a dia, os seus relacionamentos, a sensibilidade para com a dor alheia, né? Enquanto os outros estão rindo da dor do outro, quem sente o que o Espírito Santo sente vai estar chorando, né? Vai estar incomodado, vai estar frustrado,